É isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo do canal do Flamengo, né? Com mais informações do time do Flamengo e a chegada do Danilo, né? Lateral que veio da Juventus para reforçar o time do Flamengo. Então, se você quiser ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo que sair aqui no nosso canal, né? Dá aquela moral, já se inscreve no canal e deixa o seu like e bora conferir, né, tudo sobre essa chegada do Danilo e coloca aí nos comentários o que você acha, né, dessa contratação e se vai dar certo no time do Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo e é isso aí, bora pro vídeo. Uma ansiedade de menino, cara. Aquela ali tá assistindo a TV, aquela ali tá maluco. Que maneiro, cara. Os 43. Tava assistindo, cara. Depois que fez esse gol, eu não vi mais nada. Fez o gol, eu saí na rua correndo, que eu tinha essa dinâmica. Toda vez que o Flamengo fazia gol, eu saía na minha rua correndo assim, e aí não vi mais o jogo, fiquei esperando acabar. Maluco. Daqui a pouco é você aí, né? Tá falando pra todo mundo, tô arrepiado, cara, de estar aqui dentro, pra mim é uma coisa de criança. Obrigado, porra. Obrigado. Certo. Criança, as fotos ali tava vendo, sabe? Aquela do pet pra trás. Eu era isso de criança, é uma loucura, assim, sabe? É que me arrepio. Então, pra mim é uma coisa muito... É como se fosse muito distante, sabe? Nada daquilo que eu vivia assim e tal, me dá isso aqui, sabe? Muito obrigado, gente. Um abraço, vamos em frente, muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte dessa família. Com certeza vai ser um grande ano. Valeu, um abraço. Tá aí as primeiras palavras do Danilo, que assinou um contrato por 2 temporadas com o Flamengo até dezembro de 26. Visivelmente emocionado ali, né, Zinho? A gente já falou muito dele em campo, mas agora com a contratação oficializada, e chama atenção também a parceria reeditada com o Alexandre. Ele passa ali no corredor, bota a mãozinha na foto. Foram campeões de muita coisa juntos e agora, talvez num modelo diferente, né? Não cada um em uma lateral, vão reeditar a parceria no Flamengo, Zinho. É verdade, e de repente mais próximo, né? Porque se ele jogar na zaga mesmo e se jogar pelo lado esquerdo, a gente acha difícil, mas aquele mapa de calor ontem mostrava ele mais pelo lado esquerdo, né? Então ele pode ficar até mais próximo ali do Alexandre, que está jogando como lateral esquerdo. Acho que um cara, a carreira diz por si próprio, né? A gente vê um cara já tão experiente, com tanta bagagem, com tanta vivência dentro do futebol. Mas quando chega no Flamengo, né, é diferente, né? Quando sente essa atmosfera, quando vai ali no vestiário, quando anda pelo clube, né? E o CT do Flamengo é espetacular, é de um nível do que ele vivia lá fora, é um nível alto mesmo. E aí vai sentindo aquilo que esse clube já conquistou, os ídolos que esse clube já teve. Então a gente sente aquela emoção, vai experimentar entrar no Maracanã com a maior torcida, né, do Brasil e da América aí. O Flamengo figura como uma das maiores torcidas do mundo. Então, assim, eu sei bem o que ele sente, né? Eu nasci nesse clube, né? Ele está chegando nesse clube e o cara que está chegando fica impactado mesmo. E que legal que ele ainda sente essa emoção toda, mostra que ele está com muita vontade, com muito desejo de brilhar, de fazer uma história também que com certeza, ele ganhando títulos e jogando o futebol que a gente sabe que ele tem, a repercussão para ele também é muito maior. Ele e o Alexandro foram campeões da Libertadores pelo Santos, jogaram juntos no Porto, jogaram juntos na Juventus, jogaram juntos na Seleção Brasileira. São vários encontros, eles são muito próximos. Achei muito legal o encontro dele com o Felipe, porque assim, o Felipe Luiz, quando vira técnico, ele passa a comandar os jogadores que até pouco tempo eram colegas dele. Sim. No caso do Danilo, ele vai comandar um jogador que esteve com ele em uma Copa do Mundo. Isso é inédito para o Felipe. Acho que ninguém do elenco do Flamengo esteve com ele em Copa do Mundo. Então, assim, é mais uma...
mais uma adaptação, mais uma novidade para o Felipe. E eu acho que o Danilo pode ter um papel, esse eu acho que é um paralelo interessante. Eu acho que o Danilo, para o elenco do Flamengo, ele pode ter um papel similar ao que o Felipe Luiz teve na geração de 2019 até ele se aposentar. E eu não estou falando de qualidade de jogo, embora sejam dois excelentes jogadores, né? O Felipe era, o Danilo é. Mas o papel dentro, né? O Felipe era um treinador dentro de campo. E o Danilo é um cara de entendimento para conversar sobre o jogo, para orientar os meninos também, para ser um exemplo como profissional, como atleta. E o Danilo é um cara muito inteligente, muito esclarecido, com uma leitura do que está acontecendo muito importante. Então, claro que tecnicamente ele vai ajudar, um jogador super vencedor, versátil. Quando ele era mais novo, na época de Santos, até de volante ele jogou, não acho que é o caso agora. Mas para além da parte técnica, que é indiscutível, eu acho que ele pode ter um papel muito interessante dentro do elenco do Flamengo, que nos últimos anos perdeu muitas lideranças e viu surgir outras, né? O Gerson não era liderança, virou líder. O Bruno Henrique não era liderança, virou líder. E agora chega o Danilo com esse perfil. Acho que isso vai ser muito bom também. Acho que tem 2 pontos, né? O Zupa traz os dois, assim. O Flamengo acaba de perder o Davi Luiz. Perder não, né? Não renovou o contrato do Davi Luiz, que foi jogar no Fortaleza, que também fazia esse papel de maneira muito importante para os jogadores mais jovens. O Danilo é um trunfo nesse sentido e também na polivalência, porque hoje a gente elogia muito no futebol moderno jogadores que podem estar em várias posições. E ele acaba meio que suprindo todos os calcanhares de Aquiles de possíveis saídas. Se o Wesley for negociado, ele pode ser usado na lateral direita. Se o Eric Pulgar sair e o Jorginho não tiver chegado, existe uma negociação em andamento, ele pode ser usado como volante, apesar de estar sendo contratado para ser zagueiro do Flamengo nesse momento, Pascoal. Não, a ideia de trazer o Danilo é boa. Eu não acho a ideia ruim de trazer o Danilo. Primeiro porque ele se impactou ali quando ele viu a foto do Petkovic. Sim. E depois ele foi falar pro Felipe Luiz que ele estava se sentindo arrepiado. Como se o Felipe Luiz não fosse flamenguista. Eu conheço o Felipe Luiz desde menino, desde os 14 anos. Então, como se ele não fosse Então, isso aí é legal, sabe? Mas o legal disso é que ele é um cara tão capacitado, tão inteligente, que ele é capaz de transformar esse impacto daquele momento, porque ele vai ter uma série de impactos agora. Vai ter o impacto dele quando for, não sei se ele vai viajar já para essa partida de final de semana, que é uma partida decisiva, Eu imagino que ele esteja com elenco, Pascoal, porque a intenção do Flamengo era justamente contar com ele para a Supercopa, não como um titular, mas para estar no elenco. E amanhã, antes do jogo com o Sampaio Corrêa no Maracanã, ele vai ser apresentado à torcida. Então, legal, esse é um outro impacto. Ele vai viver esses impactos até ele ter a condição de sofrer o último, que é entrar com a camisa do Flamengo no Maracanã para jogar. Esse é o impacto final para ele sentir o drama de jogar. Né? Quando ele der a volta olímpica, ele vai ver. Ele vai ver a diferença. Não, se for campeão, então, aí sim, eu não tô nem falando em conquistar título, falando assim, os impactos que vão acontecer na carreira dele, e esses os impactos mais imediatos. Agora, ganhar título é diferente, né? Aí o Flamengo tem condição de ganhar muita coisa nesse ano. Calma que o ano está só começando. A gente vai voltar a falar de futebol carioca. Tem Botafogo e Fluminense hoje no Newton Santos. Já informação ao vivo de lá. Mas agora tem informação ao vivo do Pacaembu. Nosso querido Edu Afonso vai contar pra gente a preparação para o Pacaembu. É isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Flamengo se reforçando cada vez mais e com certeza uma grande contratação. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito do Danilo, mas sim é um jogador de seleção brasileira, vem muito agregar ao time do Flamengo, né? Claro que a disputa fica cada vez mais complicada, tanto na esquerda quanto na direita. O time do Flamengo tem grandes jogadores, mas acredito sim que com esse tanto de jogos vai ter sempre aquele revezamento e que vai ajudar demais o time do Flamengo, porque nós sabemos o quanto é complicada a agenda do futebol brasileiro, e quanto mais elenco tiver para poder sempre estar com muita força nos jogos, é sempre muito bom, né? Então vamos contar com isso, que ele vem para somar demais no time do Mengão e ajudar, quem sabe, a conquistar grandes títulos esse ano. Libertadores sempre o alvo do time do Flamengo, mas quem sabe também o Campeonato Brasileiro, que acho que ano passado fez muita falta o time do Flamengo conseguir
ter duas fortes equipes para poder fazer esse revezamento durante a temporada e acabou perdendo alguns jogos que talvez dava para ter somado alguns pontos e quem sabe ter lutado pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora com esse time, tendo 2 times aí esse ano, acredito que o Flamengo vai vir forte para poder disputar aí também Campeonato Brasileiro, Libertadores e muito mais. Você gostou dessa contratação do Danilo? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like. E é isso, até o próximo vídeo. Fui!